Aquários, seja muito bem-vindo. Já é a segunda vez que eu tô gravando a tua leitura e agora eu tô gravando um pouco diferente. Então, olha, pega seu chá, senta aqui comigo que a gente vai fazer a tua previsão para o mês de agosto, tá? Bom, eu gravei a primeira leitura inteira, mas por algum motivo eu vi que ela veio só a metade lá pro YouTube. Então a gente precisa gravar de novo. Vamos ver aqui qual que é o conselho para você. Esse conselho a gente vai ver lá no final. Opa! O Nakita, que é o quarto chakra, a gente vai ver esse conselho daqui a pouco, eu vou deixar ele em stand-by aqui. E a gente vai para um conselho do Tarô Zen de Osho também, que a gente vai trazer no final da leitura. Qual é o conselho do Tarô Zen de Osho? Caíram três na mente, é uma. Ok. Espírito brincalhão. Vamos deixar aqui e a gente vai ver o que que vem para você agora no mês de agosto. Quatro de copas e a carta do julgamento. Então, aqui, olha, o quatro de copas mostra que você está frustrado com alguma situação e talvez você esteja com uma certa dificuldade de dar espaço para uma nova oportunidade. A gente vem, a energia que vem cruzada é a carta do julgamento, que vem mostrando aqui onde talvez seja o momento de despertar. O que mais? Olha, Aquário, no passado recente, a gente vem aqui com página de paus, que vem mostrando o seguinte: você começou alguma coisa que você gostava ou que trazia para você entusiasmo, só que nesse momento eu acho que aquilo que você começou ali no passado recente, você não está com tanto entusiasmo assim mais para poder fazer. Para poder, é como se você tivesse perdido o entusiasmo, por isso que você está aqui frustrado, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E essa coisa que aconteceu pode ser, não sei, existem várias possibilidades. Como você já sabe, não é uma consulta particular, então adapta a mensagem para a sua situação. Mas eu vejo que você começou alguma coisa, estava entusiasmado, mas por algum motivo, alguma coisa que aconteceu fez com que você perdesse o entusiasmo. E isso trouxesse para você, nesse momento, uma energia do tipo, ah, eu não sei se eu devo continuar, se eu não devo continuar. Ah, o julgamento, ele vem aqui como um complemento dessa energia, que é como esse momento que eu estou passando, essa frustração que eu estou vivendo, talvez seja exatamente para me ajudar a acordar ou despertar para alguma coisa. Tem algo melhor que eu possa fazer, algo melhor que eu possa construir ou concluir aqui. E se eu ficar parado, né, observando, simplesmente, é como se o momento de eu entender que nem tudo é só pelo entusiasmo. Nem tudo. Às vezes eu tô com energia mais alta, às vezes eu tô com energia mais baixa, e tá tudo bem, sabe? Isso significa, não significa que eu tenha que parar de fazer isso, mas talvez é um momento que eu estou passando na minha vida e que eu preciso de paciência nesse momento e de executar as coisas mesmo assim. Mas o julgamento ele vem trazendo muito um momento de que eu vou acordar para alguma coisa, ou que mesmo assim, talvez antes eu fazia as coisas de uma maneira onde eu só queria fazer aquilo que eu quero fazer, mas eu acordo e entendo que talvez eu precise de uma disciplina para poder seguir se eu quero ter algum resultado, porque se eu começo e paro, começo e paro, começo e paro, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, aqui vem pedindo um pouco mais de pragmatismo dentro dessa parte, entender o porquê que eu perdi esse entusiasmo. Foi alguma coisa que aconteceu, ou é de fato aquilo que eu não quero, ou talvez eu tenha essa personalidade de começar e parar, mas atenção aqui naquilo que eu vou falar, que é muito importante. Ter uma característica não significa que você está preso a essa característica mesmo para o resto da vida. Eu tenho uma raiva de pessoas que viram para mim e falam assim: ai, porque eu sou aquariana, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, só falta falar, Gabriela.
Não, se você veio nessa Terra com determinadas características que você escolheu pré-encarnação, significa que essas características elas foram feitas tanto para poder te ajudar, quanto determinadas coisas foram feitas para poder te ajudar a serem superadas. Uma característica não predetermina que você tem que ser assim eternamente, mas ela mostra quem você é ou como você está nesse momento e para onde você pode ir. Ou seja, você pode mudar essa característica ou aprender a lidar com ela. Aprender a lidar com ela. Isso não significa que você tem que ficar usando essa característica como muleta o resto da sua vida, como desculpa, tá? O resto da sua vida. Você tem uma característica, ok, eu tenho mania de começar e parar as coisas, mas eu sei que dessa forma eu não vou ter resultados consistentes. E o que eu quero na minha vida, se o que eu quero na minha vida é estabilidade, é um resultado a longo prazo, ou é um relacionamento a longo prazo, ou é uma construção, uma carreira a longo prazo, porque eu vejo que o que você mais quer aqui, a gente vem com a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros, ela fala dessa estabilidade, né? Ela fala de experiência. Agora, como é que eu vou ter experiência ou estabilidade em alguma coisa se eu só começo e paro, começo e paro, começo e paro, porque, hoje não estou entusiasmada, não vou fazer. Mas eu preciso fazer. Eu também não queria trabalhar, mas eu preciso trabalhar. E não é sempre que você vai estar nesse entusiasmo. Então, o pajem não é à toa que o pajem de pausa, muitas vezes, ele é considerado imaturo. Eu não tenho maturidade para poder, o suficiente para poder entender que eu começo e eu tenho que insistir. Tanto que no fechamento da tua mandala é um rei de paus. Ou seja, esse processo que você está vivendo nesse momento, que eu sei que pode ser que não, as coisas não estejam exatamente como você gostaria que estivesse, porque o 4 de copas ele me mostra que não está, mas dentro desse processo, se você trabalha esse processo de uma maneira racional, se você entende, ok, não é aquilo que eu quero fazer, não tenho mais esse entusiasmo nesse momento, mas qual é o resultado que eu quero? Se eu quero um determinado resultado, eu tenho que confiar e passar pelo processo. E dentro desse processo vai ter coisas que eu não vou ter vontade de fazer, mas eu vou fazer mesmo assim, porque faz parte do processo. Eu preciso de crescer, de amadurecer com isso. Então, resiliência é a palavra para você aqui, tá? Não é assim que, gente, resiliência e busca por maturidade, tá? Em vários momentos da tua vida aqui, adapta a mensagem para a sua situação. E aí vem pedindo exatamente o quê? Superação. Superação desse momento que eu estou vivendo, superação dessa situação, né, onde eu busco, né, estar conectado a é isso que eu quero, é para lá que eu vou, eu tenho esse foco, então se eu quero de fato ter sucesso com isso, eu vou me manter nesse caminho. Custe o que custar, porque eu estou decidido, eu estou determinado, e é para lá que eu vou. E a gente vem pedindo aqui emoção, estabilidade emocional também. Então, o tarô esse mês ele vem falando tanto de se manter firme dentro desse processo daquilo que você quer, ser uma pessoa mais racional aqui, entrar um pouco nessa energia da racionalidade, do pragmatismo, sem ficar demais idealizando as coisas, tá? Porque eu sinto que eu preciso de deixar de idealizar se eu quero concretizar. E buscar esse equilíbrio emocional aqui. O ambiente, a gente vem com o 9 de copas, o ambiente está favorável para você. Talvez seja não é empecilho, tá? Então você não tem desculpas para realizar aquilo que você quer realizar. É só realmente se você não quiser. E aqui a gente fecha com o rei de paus que vem pedindo maturidade da sua parte. Eu não sei o que quer que você queira trabalhar, quais são os seus projetos esse mês, mas o recado é claro. É o momento que você pode se permitir crescer e amadurecer em determinados pontos aqui, tá? E a Rainha de Copas, aqui ela vem pedindo também essa estabilidade emocional. Então, à medida que você vai estabilizando o teu emocional, você vai se centrando, se centralizando, se mantendo no centro aí. Vamos ver o que que vem trabalho, amor e família. E claro, você já sabe, se você gostar da leitura, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você quer uma consulta particular, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo.
Caixão vem falando da finalização de alguma coisa na tua vida, né? O caixão ele mostra uma finalização para um novo começo. Vamos ver o que que vem na sua carreira. Tem uma decisão a ser tomada aqui na sua carreira. A carta dos caminhos, ela vem falando de caminhos, né? Tem caminhos abertos? Tem, mas eu tenho uma escolha que você precisa fazer aqui. Aqui mostra que ou você está com medo de tomar essas decisões, né, de fazer essas escolhas. Se você não está com medo de tomar essas decisões, é que mostra que você está perdendo energia com alguma coisa. Talvez você esteja perdendo energia com determinadas discussões desnecessárias, porque a carta do chicote também ela fala muito sobre isso, né? Ai, gente, aí entra um pouco é o seguinte, atenção, principalmente. Ai, determinadas situações que a gente vê assim, que a gente fica abismada, né? Mas enfim, como é que eu vou dizer isso? Determinadas situações de desgastes energéticos, às vezes é um esforço exagerado de alguma coisa. Não significa que eu não tenha que colocar esforço. Você entende que ah, vou trabalhar com a lei da atração, tá? Mas a lei da atração, ela funciona com eu desejo, eu me abro, me preparo para receber, mas eu também tenho que ter a ação. Eu recebo a inspiração, mas eu também tenho que agir, eu também tenho que ser pragmático, eu também tenho que, às vezes, definir. Às vezes, o caminho que vem de um jeito, às vezes, esse caminho que eu estou imaginando não é o caminho para eu conseguir as coisas. Por isso que eu tenho que estar aberto para receber as inspirações, atento, né, naquilo que eu vou me conectar, mas à medida que eu recebi, eu preciso de me colocar em movimento. E o chicote, ele fala muito de força de vontade. É como se, cara, parece que tem uma pessoa aqui que está sem força de vontade, ou talvez não queira se esforçar o suficiente, ou não queira, sabe? Ou talvez você esteja se esforçando em exagero. E aqui eu tô falando de excessos. Excessos no esforço e às vezes não esforço total. Eu não tô falando para as pessoas que estão no meio. Se você está no meio, ok, se você está no centro ali, ok, eu estou me esforçando o suficiente, mas ao mesmo tempo eu estou buscando entender para qual caminho que eu vou, eu estou buscando tirar o meu tempo tranquilo. Aí, essa parte, então, ela não é para você, porque eu estou falando com pessoas que estão ou muito ao céu ou muito à terra. E aqui vem pedindo equilíbrio, tá? Vem pedindo equilíbrio, vem pedindo que você, olha, se mantenha equilibrado. O esforço exagerado vai trazer problemas de saúde futuramente. O não esforço não vai trazer resultados. Então, eu preciso de buscar um meio termo aqui. Nem idealizar demais e nem fazer, nem ser, nem ter o zero total esforço. Mas eu vejo como se você estivesse passando por determinado, tivesse um pouco de medo aqui ou tivesse algum desgaste energético. O medo de escolher um dos caminhos na vida amorosa. Na vida amorosa, eu vejo você. Se você tem um relacionamento à distância, é possível que você esteja se comunicando mais com essa pessoa essa semana. Essa semana não, esse mês, né? Se você está solteiro, é possível que você continue solteiro, tá? Desculpa a sinceridade. Mas é possível que você continue solteiro, porque a gente vem com a carta da torre e a torre ela mostra solidão. Não solidão no sentido negativo, mas é como se você não tivesse muito afim também de se encontrar com outras pessoas. Eu vejo que você vai estar mais centrado aqui em si mesmo, até mesmo porque o centro da mandala é a carta da carta. Você está mais focado em estudos, em trabalho ou aprender uma coisa nova, e é bem possível que você esteja indo para fora. Se você está fora de uma cidade ou de um estado, talvez você esteja trabalhando fora, porque a, a montanha mostra que ou algum processo na justiça ou você é muito focado em alguma coisa maior. Ou você está muito focado em alguma coisa maior, ou você não está no seu país, ou você tá entrando em contatos à distância aqui, relacionamentos à distância. Vamos ver o que vem em família. Família, a gente vem com a foice, o buquê e a carta da aliança. A foice, olha, de fato, tem alguns de vocês que eu acho que vocês estão se separando esse mês. Por isso que eu vejo alguns processos na justiça aqui.
Ah, tá. E algum de vocês isso está afetando também na tua carreira, por isso que tem muitos medos e tem muito desgaste energético. Alguns de vocês que estão se separando, isso está um pouco afetando. Por isso que pede muito de você aqui, lá na primeira mandala, pede muito equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional, porque eu vejo separação, para alguns de vocês, é para quem está se separando mesmo, tá? Tá tendo um divórcio com um processo na justiça, talvez um litigioso aqui. E é engraçado. Talvez esse divórcio, eu falei, esse divórcio para algum de vocês está interferindo na carreira ou tem alguma questão aqui de justiça que está interferindo na carreira, por isso que vem muito esse desgaste energético e emocional também. E vocês vão ter que tomar uma decisão ou fazer um acordo. E aí é que tá uma coisa que tá bugando na minha cabeça, o que eu tô vendo aqui. Então, aí pode ser que essa parte que eu vou falar seja para você ou não, mas você escreve aqui nos comentários se faz sentido para você ou se essa parte é para você, tá? Porque eu vejo aqui, para alguns de vocês tem uma possibilidade de reconciliação na vida familiar, sim. Só que ao mesmo tempo, reconciliação eu vejo brigas. Tem um divórcio aqui que é um divórcio litigioso que tem, talvez tem muito relacionado a brigas ou a discussões ou agressividade. E isso daqui, nem sei se vale a pena você voltar. Tem a possibilidade de voltar se você quiser, mas eu não sei se você vai querer aqui, porque é uma coisa meio pesada, você tem um processo muito grande na justiça. Mas olha, tem um corte aqui, e esse corte ou essa finalização, ela vai abrir para você espaço para algo novo, outra aliança, outras possibilidades, felicidade. Se você acha que, se você está começando um relacionamento agora e você acha que vai ser um relacionamento igual ao relacionamento do passado, aqui vem falando não, tá? Se abre para novas possibilidades, busque pessoas com características diferentes, busque. É, é, é como se você precisasse de se abrir para algo novo, sabe? Deixar esse peso todo para trás, não trazer esse peso para o novo relacionamento aqui, tá? Mas, de fato, pede que, se você tem um relacionamento à distância, atenção, se o teu relacionamento é à distância, pede que você se mantenha com os dois olhos atentos, tá? Dois olhos atentos. Por quê? Que eu não vejo. Ó, talvez seja o momento de você cortar esse relacionamento à distância, para quem, especialmente se você não conhece muito bem essa pessoa. Se você conheceu essa pessoa pela internet, só se você não conhece, tá? Essa pessoa, se você conheceu essa pessoa pela internet, ou é uma pessoa que você nunca viu pessoalmente, ó, tesourinha nesse relacionamento, porque eu não sinto que seja alguma coisa muito boa, de fato. Pede que você esteja atenta, com os dois olhos atentos aqui. A carta da carta, ela mostra uma comunicação aqui, ó, e por isso que eu vejo que você vai ter que tomar decisão. Tem dois caminhos para você escolher aqui esse mês, tá? E tem alguma questão relacionada à justiça, por isso que pode ser que, olha, que você esteja, se você tem um relacionamento à distância, tá? Bom, o espírito brincalhão, ele vem com um recado aqui para você, levar as coisas, a vida com a maior leveza. A vida, ela pede equilíbrio aqui, né? O espírito brincalhão, ele vem trazendo, tem muita coisa que você precisa lidar esse mês. Tem muita coisa que como eu vejo aqui, tem divórcio, ou você está lidando com algumas situações que estão te tirando do sério, estão tirando da tua mente, né, do sério, tirando a tua energia, ou te desgastando de alguma forma. Então, o equilíbrio aqui para você, ele é essencial esse mês. O equilíbrio, o espírito brincalhão, ele vem falando assim, olha, mesmo no meio dessa tempestade, tira um tempo para você, leva a vida com uma maior leveza, tá? Esteja um pouco mais. Agora entendi o quatro de copas, porque tem algumas decepções aqui que talvez você estava lidando com uma pessoa muito imatura, talvez você foi essa pessoa imatura, você precisa lidar com muitas coisas aqui. Mas olha,
Leve a vida com uma leveza maior. E levar a vida com leveza maior não significa que você tem que fugir das suas responsabilidades ou da sua rotina. Não, não é nada disso, tá? Levar a vida com uma maior leveza significa que mesmo diante dessa rotina ou dessa estabilidade ou dessa situação que eu não quero fazer, mas eu preciso passar por ela. Então, como eu posso passar por isso de uma maneira mais leve? De uma maneira mais fluida, sem me matar de tanto trabalhar, ou sem me. Como que eu posso levar a vida de uma maneira mais leve? Como que eu posso passar por essa situação que é pesada, como por exemplo um divórcio litigioso, de uma maneira com uma leveza maior? Então, busque técnicas, ferramentas ou situações para poder levar a tua frequência vibracional e fazer a mudança necessário na tua vida e se conectar com aquilo que realmente importa, que é a tua prosperidade, a tua abundância. E se tem coisas saindo da tua vida, ótimo. Deixe que essas coisas ou essas pessoas saiam da tua vida e se abra espaço para abraçar coisas novas, coisas que vão trazer para você mais resultado, que vão fazer maior sentido para você aqui, tá? Vamos ver qual que é o recado da Unakita. Aprender a dizer não também é parte da escolha do homem. Dizer não é um ato de amor. 24. Esta carta escolhida é para chamar a atenção da importância de aprender a dizer não. A Unakita é uma pedra de fortalecimento na autoestima e da confiança. Ela une os valores mais nobres do coração. Muitas vezes, receber um não é receber um presente de luz. A sua utilização permite tomarmos a consciência de vivermos na verdade e sermos capazes de expressar o não, mesmo que esse discurso atinja os nossos familiares e amigos mais próximos. Uau! Bom, esse é o recado para você. Se você gostou da leitura, deixa seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. E se você quer uma consulta particular exclusivamente com a sua energia, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço e fui!